Eu convidei para conversar comigo o ex-delegado Alexandre Lourenço, que foi chefe da Polícia Civil de Goiás e hoje, como advogado criminalista especializado em investigação defensiva, teve à frente de uma extensa investigação que localizou uma das mulheres que foi casada com Tales de Carvalho, e ele liderou toda a operação, o preparo para conseguir resgatá-la e trazê-la de volta para a família no estado de Goiás. O Alexandre vai conversar sobre o que ele descobriu sobre todo o esquema do Tales, né, que as próprias mulheres chamam de seita, e o que a gente precisa ainda saber da forma como ele atua. Alexandre, obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de vir aqui ao Metrópolis. Eu queria te perguntar qual foi o seu primeiro contato com o caso do Tales de Carvalho? Eu fui procurado por um parceiro advogado, me pedindo socorro para essa hipótese que estava sendo colocada para ele. Até então, a gente não tinha conhecimento da profundidade do caso que a gente ia enfrentar diante disso. A partir desse primeiro contato e do aprofundamento que a gente teve com a família, tanto do histórico da vítima, quanto com relação ao tratamento que essa vítima, nos poucos ou raros contatos que ela teve com a família depois de desaparecida, nos trouxeram a preocupação e a perspectiva de que pudesse, de fato, se tratar de algo distinto de somente um casamento e de somente uma religião distinta da usual da família, da professada pela família, que era o que se levantava naquele momento. A gente, então, passou a procurar algumas outras pessoas que pudessem ter ciência do movimento deles e, a partir daí, então, a gente se deparou, de fato, com esse cenário que, por fim, se confirmou com os trabalhos que a gente teve que fazer até alcançar a vítima. Como é que vocês conseguiram localizá-la? Foi investigando literalmente. Nós tínhamos a noção de que eles pudessem estar em Curitiba, que é onde ele residia ou reside ainda, não sei, e a partir desse relato e do auxílio de alguns religiosos, a gente conseguiu, então, de fato, construir um caminho por onde ela percorreu até localizá-la fora do país, já no Paraguai. E quando vocês a localizaram dali, há quanto tempo até fazerem a operação para resgatá-la? Nesse meio tempo, teve uma decisão judicial também, né? Explica isso, por favor. Sim, nós procuramos, a família já tinha procurado o socorro policial no estado de Goiás e por um entendimento da autoridade policial, pelo fato dela já ter alcançado a maioridade, independente dela ter sido aliciada, eu diria assim, desde os 15 anos de idade, a autoridade só levou em conta a idade, o critério biológico, como fator relevante para não começar as investigações. Nós provocamos novamente a Polícia Judiciária do Estado de Goiás, ela novamente reiterou o entendimento de que para ela não se tratava de nenhuma atividade criminosa e que, portanto, ou teria que ser resolvida através da Polícia do Estado do Paraná, se assim entendêssemos, ou por outras vias. Então, e com a Polícia do Estado do Paraná, o mesmo caminho nós tivemos. Procuramos a Polícia Federal também. Na Polícia Federal tivemos algumas notícias já sinalizando que ele já tinha algum contato com o Tales de Carvalho e esse movimento que ele tem, mas também sem o aprofundamento que a gente conseguiu chegar. Por fim, a única medida possível foi a medida judicial, onde a gente pediu uma interdição temporária ou, como medida alternativa, uma inspeção judicial, para que o juiz pudesse, então, ter a certeza de que ela estivesse ou de que ela estava lá no uso da sua consciência plena. Esse, então, foi o trabalho jurídico desenvolvido com a decisão do tribunal. O juiz, então, determinou que qualquer polícia do país, alcançando a jovem, a colocasse à presença da autoridade judiciária para que esse trabalho fosse realizado. A partir daí, nós precisaríamos, então, somente localizá-la. O espaço de tempo, voltando lá no início da pergunta, foi muito pequeno. Assim que nós tivemos o deferimento da medida judicial, nós já nos deslocamos para o estado do Paraná. A minha equipe já foi, uma equipe de campo mesmo, fez os levantamentos, começou a localizar o caminho percorrido pela jovem, junto com a filha do Tales,
até que a gente conseguisse localizá-las onde estavam, onde foram resgatadas. E onde ela foi encontrada e em que condições? Ela foi encontrada no Paraguai, na cidade de Presidente Franco, uma condição bem degradante, diria eu, né? Eu acho muito difícil a gente avaliar esse tipo de condição e adjetivar elas, mas, de fato, para a condição de vida que a jovem vivia e para a condição veiculada por eles, né, dentro desse movimento religioso, desse casamento, dessa história toda, bastante distinto. Uma casa muito abandonada, muito mal cuidada, colchão no chão, as coisas muito jogadas, e elas em cárcere, literalmente. Tanto que no momento que a gente identificou o endereço, a pessoa que estava conduzindo em loco essa operação para o escritório, ela tentou acesso à residência, chamando normalmente, como qualquer pessoa, lógico, usando de um subterfúgio, e as pessoas dentro da casa se calaram, e eram só vozes femininas. Até que, então, o Ministério Público paraguaio, junto com a Polícia Paraguaia, fizeram, então, a incursão e localizaram elas dentro da casa. Era uma casa muito bem protegida, né? Muito com grades e tudo, e com as janelas onde tinha vidro, com filme para que você não conseguisse ver de fora para dentro. E, a todo tempo, ela era mantida fechada, a casa integralmente fechada. E lá, o primeiro contato com essa moça, como é que foi? Ela queria vir? Como que foi esse approach com ela? Todo momento, do momento da localização, aquele primeiro contato, ela dizia sempre que ela estava com o marido dela, que ela estava de livre e espontânea vontade, que ela tinha se convertido à religião e que na religião dela ela teria que se comportar daquela forma e que precisava estar com o marido dela. Esse era todo o tempo. Olha, E naquela casa ela estava, na verdade, com o irmão do marido, Luiz Gonzaga, e ela dizia, não, eu vim só visitar o meu cunhado, estou esperando o meu marido para voltar para casa e tudo, tentando fazer transparecer normalidade para aquele momento vivido por ela. Eu diria, em claro processo de alienação, próprio de uma síndrome de Estocolmo, algo dessa natureza mesmo. Ela não conseguia se desvincular daquele propósito especificamente. Quando a gente falava, olha, a senhora vai só sentar na frente de um juiz, conversar com um perito e voltar. Ela não conseguia entender isso. Esse propósito não foi entendido. Você estava lá? Eu estava lá. No dia do resgate, eu estava lá. E qual foi a sua impressão quando você entrou na casa, você viu a casa? Não, eu não entrei na casa. Ah, tá. Eu não acompanhei a operação propriamente, não. Eu fiquei no Brasil, entendi. movimentando, trabalhando com a polícia local para recebê-la quando ela chegasse. Hoje, de tudo que você investigou sobre a forma de o Tales atuar, qual é a sua impressão sobre o que acontece nesse Instituto de Curso de Filosofia, onde a gente sabe algumas mulheres se dizem ter sido aliciadas ali, algumas casam com ele e relatam uma série de abusos de toda a ordem. O que é isso que elas mesmas chamam de seita? É interessante mencionar que não são só mulheres, né? Homens também participam desses cursos e também terminam cooptados para esse pensamento, eu diria... Eu tenho muito receio de falar religioso, porque, na verdade, hoje o que nos parece, e eu acredito que isso vai ficar muito bem demonstrado em algum momento, é que a religião foi apenas um pano de fundo para a construção dessa seita que ele vinha, que ele de fato pratica com essas pessoas. E o Instituto, ele é o elemento captador, né? Ele, a todo momento, prega aqueles ensinamentos filosóficos dele, mas o que a gente percebe, e nas leituras que eu fiz em relação a outras seitas dessa natureza, é que eles não terminam, eles não conseguem dar um direcionamento final para aqueles ensinamentos. Eles deixam sempre as pessoas atreladas, por fim, a uma consultoria praticamente pessoal, especialmente para aqueles alvos deles, né? Então a pessoa
vai estudando dentro do Instituto, se desenvolvendo dentro do Instituto, e de um dado momento em diante, ele passa a tratar diretamente com o Tales ou com o Luiz Gonzaga a respeito daquele tema. E é nesse momento que o processo de alienação vai acontecendo, né? A pessoa vai se perdendo e se desvinculando da racionalidade. É nesse momento aí que as coisas acontecem. É importante você ter falado isso porque a gente olha muito e se refere muito às mulheres, porque há casos de algumas delas que se casaram com eles, mas é o que você falou. Há homens, por exemplo, que dão dinheiro, né? Que dão muito dinheiro. A gente tem relato de uma das entrevistadas que fala que via pagamentos na ordem de 100 mil reais para os irmãos. E são homens que fazem, né? Então essa cooptação que você está falando realmente se dava com mulheres e homens. E em algum momento vocês tentaram contato com o Tales? Tentamos contato com o Tales no momento precedente à operação, né? Tentando, pela via natural do diálogo, entender o que acontecia e tentar aproximar a família da filha para a gente entender se ela de fato estava no domínio pleno das suas faculdades. Não conseguimos e a gente, a partir das mensagens que a gente pôde captar depois, a gente percebia que também fazia parte do processo. Ele vendeu para a nossa cliente, para a filha da nossa cliente, a ideia de que era uma constituição de família, uma família diferente, até aí sem problema algum, e a todo tempo dizia que teria o maior prazer em receber a família dele lá e que teria todo o prazer em vir conhecer a família, mas ele não deixava que ela tivesse contato com a família, né? E quando isso foi exigido, ele cortou absolutamente a comunicação entre todos, inclusive com ele. Então a gente não conseguiu contato. Quando ela já estava à disposição do juízo, ainda no estado do Paraná, em Foz do Iguaçu, ele a todo tempo se comunicava com ela, né? E dizia: estou indo te buscar, estou indo te buscar. Mas quando a gente se ofereceu para falar com ele, ele não quis falar com ninguém. Nem com o pai. Eu falei: o senhor tenta falar com ele? De repente ele vem e a gente começa a entender tudo isso. Ela não disse que ele não queria falar com o pai e também não quis falar comigo ou com a autoridade policial. E também já há quase 3 meses desse retorno dela e ele até hoje não apareceu, né? Ele não vai até aparecer. Hoje não apareceu. Ele a todo tempo tentando estruturar esse argumento de que era uma entidade familiar normal, né? Com os contornos da religião e pronto, mas uma entidade familiar. Ele, enquanto percebeu possível uma válvula de escape dela, e eu hoje imagino que ele investiu nisso muito, exatamente para a gente não chegar nesse momento agora de elucidar todo esse processo. Acho que o medo dele era esse, tanto que a gente tem relatos de outras vítimas dele que são mantidas financeiramente por ele e ameaçadas para que não tenham contato com quem quer que seja, ou conosco, ou mesmo com a imprensa, ou com alguma autoridade. Então, eu acho que toda investida no processo foi para tentar resgatá-la com esse intuito de se proteger o Instituto, proteger todo o esquema ali praticado por eles. Quando ele percebeu que isso não era mais possível, ele a descartou e nesse momento, eu ao lado dela, quando ela falou a mensagem, eu falei: acabou, ele nunca mais fala com ela. E, de fato, ele descartou ela naquele momento. Uma outra pessoa a quem você chegou foi a Kalinka, que foi casada com o Tales de Carvalho. Em entrevista para a gente contou tudo que passou durante os anos do casamento, ela, as filhas, né? Tem 3 filhas com ele. Queria te perguntar como você chegou a Kalinka e o que, a partir dos relatos dela, você conseguiu depreender sobre a forma do Tales de atuar. Muito do nosso trabalho foi facilitado pela própria cliente nossa. A gente foi estudando a vida dela, o movimento dela, através das redes sociais, da internet, e a gente conseguiu localizar muito desse movimento a partir daquilo ali. Foi ali que a gente conseguiu chegar na Kalinka, efetivamente, por uma matériazinha ou outra de jornalística e tudo. Então, e no contato com ela,
Aí sim, ela em princípio um tanto refratária, posteriormente não mais. Aí ela resolveu abrir, ela estava com muito receio, e é natural que tivesse, né? A história de vida dela nesse casamento não foi uma história muito fácil, então ela tem todo um trauma aí. E é interessante o comportamento, a comunicação com a Kalinka, porque ela mostrou para nós, através do movimento de vida dela, como que os homens entram também nesse movimento, né? Por exemplo, as filhas dela se casaram com pessoas escolhidas pelo próprio Tales, né? E tão logo se descortinou essa realidade através da fuga da mãe, após a fuga da mãe, as filhas, tendo consciência disso, se distanciaram dos maridos, que também se distanciaram, porque eu acredito que tenham entendido racionalmente do que se tratava efetivamente aquilo que eles viviam supostamente como uma religião, né? Então foi através da Kalinka, da história de vida dela, que a gente começou a perceber como os homens entram, ora como financiadores, ora como instrumentos mesmo do processo. Ora, como vítimas, né? Também em vários momentos. Sempre vítimas. Sempre vítimas. Porque eu me questiono se as pessoas dão dinheiro espontaneamente, livremente. E aí, quando eu falo espontaneamente, eu falo psicologicamente, né? Não fisicamente. Sim. Né? Você falou sobre mulheres a quem ele pagaria o silêncio. Explica isso, por favor. Pelo menos uma das ex-esposas dele, que também fugiu de casa, eu tenho um relato dela de que, de fato, ela recebe, parece-me que um pouco mais de um salário mínimo todo mês, supostamente para manter o silêncio. Ela recebe esse valor, mas não mantém o silêncio, não é por isso. Ela tem muito medo, ela tem temor mesmo de revelar tudo isso, e ela constitui uma nova vida. E ela tem medo que isso venha atrapalhar a vida dela. Sim. Ela fala, numa das mensagens, ela fala que tem muito constrangimento por ter passado por tudo que passou, tem muita vergonha e não gostaria de perder essa nova vida, essa família que ela vem constituindo agora. Mas ele, de fato, paga e ameaça. Paga e ameaça. Pelo que se sabe, quantas mulheres potencialmente foram vítimas do Tales, que ele tenha chegado a se casar ou tenha tido algum tipo de relacionamento dessa natureza? Olha, nós não aprofundamos a tal. Isso eu acho que é um trabalho que as autoridades policiais vão ter que fazer no momento certo. Mas até onde a gente andou, caminhou e precisou caminhar para entender todo esse movimento, a gente percebeu pelo menos 5 mulheres, mas quando do relato da Kalinka, aí esse número aumenta assustadoramente. Ela narra estrangeiras que vieram aliciadas e foram embora, outras tantas que entravam fugiam, outras que ficavam algum tempo, depois iam embora também, e às vezes simplesmente se separavam e estava tudo certo também. Então o movimento é grande. Agora, quantos eu não sei em que momento, qual delas chegou a falar um número, parece que 19 mulheres, e 19 que foram identificadas por elas. Dentro do que elas viram na relação com ele, é lógico. Todos os relatos, né, principalmente o relato da Kalinka, a gente vê uma série de crimes sendo relatados, né? Tortura, estupro, potencialmente abuso de menor, né? Porque há relatos de pedofilia, cárcere privado. Como que seria a persecução penal disso? Um estupro cometido há tantos anos, o Tales ainda pode ser persecutado por isso? Como que seria a parte jurídica de uma responsabilização dele? Nós estamos falando de tantos anos, mas não são tantos anos assim. Se a gente analisar o rompimento da Kalinka e a forma como ele se deu, muitos dos crimes ali ainda não se encontram prescritos, né? E a gente tem outras pessoas que estiveram com ele até momentos antes da nossa cliente. Momentos antes do resgate dela. E uma delas, inclusive, fugiu no transcurso dessa operação. Então, acho que é perfeitamente possível a persecução ainda, né? Ainda não.
é possível e necessário, inclusive, porque outras vítimas não passem por isso. Porque são, como você bem disse, é uma gama de crimes e não são crimes leves, Não. são crimes graves. Alguns deles gravíssimos. Então, todos ainda são passíveis de apuração. E as autoridades, nesse momento, na sua visão, qual deveria ser o próximo passo agora que a gente está contando todos esses relatos das vítimas? Acho que, sem dúvida nenhuma, ela tem que, quem quer que vá investigar isso criminalmente, tem que reconstruir a história de vida de cada uma dessas ex-mulheres ou mulheres, né? E também reconstruir a vida do Thales do ponto de vista econômico, financeiro, né? Do ponto de vista dessa própria, da estruturação da própria seita, né? Da própria estrutura religiosa que ele tenta vender, né? Eu volto a falar, a religião é apenas um pano de fundo. É como ele justifica, por exemplo, esses atos de tortura, de cárcere, de subjugação para as mulheres mesmo, né? E de violência das mais diferentes espécies, né? De psicológica, física toda, econômica, inclusive ele usa os nomes delas para fazer negócio, transações financeiras. Então, tudo isso é possível de ser investigado e hoje a gente dispõe de conhecimento bastante para esse trabalho. Eu acho que o caminho não passa por outro lugar. É a reconstrução da vida do Thales com cada uma dessas mulheres também. Né? E desde o momento em que elas foram levadas a ele. Que aí vem alguns relatos que precisam ser apurados de algumas crianças que começaram a ter contato com ele e a se relacionar com ele, ainda crianças. Inclusive, a Kalinka diz que a atual mulher do Thales, que ainda mora com ele, teria começado essa relação criança, né? Isso. Segundo ela, o casamento foi anunciado para a família, a menina tendo 12 anos. Exatamente. O casamento, mas a relação já anterior existia. Alexandre, tem uma questão aí que eu acho que é difícil para as pessoas compreenderem, que é quando você chega numa situação dessa, pergunta para essa mulher, você está aqui por livre e espontânea vontade? Ela fala, estou aqui com meu marido, né? Como foi o caso dessa moça de que a gente está falando. Aí como que se distingue isso de uma situação que pode ser, de fato, uma pessoa que está com o marido e não quer contato com os pais, né? Existe aí, de certa maneira, você falou em síndrome de Estocolmo, existe uma espécie de um sequestro psicológico aí? O que a gente levanta muito é exatamente isso. Nós precisamos evoluir na aplicação do direito e do direito penal, porque as relações elas estão cada vez mais virtualizadas, elas estão cada vez mais ligadas às demais fontes de ingresso de informação do ser humano que somente o contato físico. É o cérebro, a leitura que o cérebro faz de cada fato e como é que ele coloca isso, ele volta isso em atos para a sociedade. A Lei Maria da Penha hoje já começa a enfrentar isso, né? Ela trata da violência psicológica e outras coisas mais. Mas a gente ainda não sabe trabalhar isso para todo o direito penal e especialmente numa situação como essa. Você se depara com uma pessoa, ela olha para você com um olhar fixo e uma certeza absoluta de que ela está ali livremente. E ao se promover o rompimento, como aconteceu com essa jovem, ela se dá conta de que ela foi vítima de um engodo e foi levada a acreditar que aquela era uma realidade para a vida dela. Esse momento, essa captura, essa alienação, eu entendo que isso está muito próximo, sim, de um sequestro, porque você consegue fazer com que a pessoa caminhe sem perceber que aquele caminho que ela está traçando, que ela está trilhando, é um caminho ruim, um caminho lesivo, até chegar no momento lá do Jim Jones, né, que levou quantas famílias ao suicídio coletivo. E a gente tem hoje relatos de que um rompimento seria bastante para muitas famílias terem percebido que estavam sendo levadas para o engodo, para uma situação que de fato não era uma realidade. Então esse é um momento hoje, eu acho que toda essa percepção neurológica do ser humano ela vai ter que vir à mesa com uma profundidade maior. Acho que nós não temos muitas saídas mais
né? E isso, inclusive, vem sendo muito estudado no direito. Eu estava hoje mesmo vendo uma audiência pública tratando disso com profissionais bem de renome, eu vinha ouvindo isso. E eles questionando esse estudo da neurociência em relação à percepção humana. Nós temos que avançar, né? Quando a autoridade policial virou para mim e falou assim, mas ela já é adulta e ela é capaz. Ele partiu de uma premissa padrão, estruturada, em comum, parte válida, né? Válida. Não, eu acho que não, em parte válida, porque você tem que mostrar essa alienação primeiro, você não pode presumir que ela está alienada. Claro. Né? Para isso, nós tivemos que lançar a mão de um laudo psiquiátrico indireto, de uma construção a partir dos elementos capturados das redes sociais e da internet, que pudessem dar para o julgador uma evidência de que havia uma mínima de que tinha uma distorção ali naquele pensamento. E a prova disso é hoje o momento em que essa jovem vive e o rumo que o próprio marido ou ex-marido tomou, que foi o do abandono absoluto e do desaparecimento. Até onde eu sei, não tem mais nenhum contato com ela. Então, isso fica muito materializado aí com esse desfecho que a gente está vendo acontecer agora. E quando a gente ouve cada uma dessas ex-esposas, que aí a gente percebe claramente o constrangimento e a frustração de terem se deixado levar a tamanha violência, acreditando estar participando de uma condição normal de vida. Certo. Alexandre, muito obrigado pelo seu tempo, pela gentileza de vir aqui ao Metrópolis, e vamos acompanhar esse caso que, sem dúvida, ainda vai render bastante. Nós estamos à disposição, qualquer coisa é só nos procurar, eu que agradeço.